localidade onde morava Jesus, é onde residia Jesus. Alguns ensinadores de uma época distante da nossa geração nos ensinou durante muitos anos que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. E com base nesse texto, nós pregamos muitos anos da nossa vida, dizendo que Jesus não acreditava, que Jesus não podia prosperar a nossa vida, porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Mas quando nós paramos para meditar em Marcos, no seu Evangelho, no capítulo 2, e no versículo de número 1, nós vamos encontrar o próprio Jesus falando da sua localidade, falando da cidade onde ele morava, a cidade de Cafarnaum, falando da sua própria casa, onde ele residia. É claro que poucas das vezes você encontraria Jesus em Cafarnaum, porque a sua visão missionária, a sua visão para cumprir o rito do seu próprio Deus, do seu próprio Pai, não deixava Jesus muitas das vezes na cidade de Cafarnaum. Então era muito raro encontrar Jesus em Cafarnaum. Um belo dia estava Jesus na cidade de Cafarnaum. Diz a Bíblia que a sua casa residia, que a sua casa estava localizada à beira da praia. E é interessante observarmos, e aqui eu derrubo uma corrente teológica que é pregada e que é ensinada em muitos altares e em muitos púlpitos, que Jesus não tinha casa e que Jesus não tem condições de mudar o teu cativeiro. Eu quero profetizar aqui nesta noite, na autoridade de Jesus, que Jesus tem todo o poder, porque a Bíblia diz que ele tinha casa, a Bíblia diz que ele morava à beira da praia, e morar à beira da praia não é para qualquer cidadão, nem daquela época e nem desta época. A Bíblia diz que Jesus morava em uma casa em que habitavam, em que tinha condições de receber cerca de 22 pessoas. Então não era uma casa pequena, era uma casa em que Jesus cumpria um ministério e que muitas vezes não é cumprido na igreja, o ministério de hospitalidade. Jesus recebia frequentemente, quando estava em Cafarnaum, no Piergue a Candarábia, hóspedes. A Bíblia diz que agora é divulgado que Jesus está na cidade, que Jesus está na sua casa. Então 4 homens ouvem que Jesus está em Cafarnaum, e agora eles são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Para quê, pastor? Para olhar para a situação de um homem. Que homem era esse? O paralítico. Diz a Bíblia que esses 4 amigos, esses 4 homens, observam a vida desse paralítico e percebem que esse homem agora está fadado a viver uma vida que a paralisia o colocou. Mas a Bíblia diz que esses 4 homens são movidos pelo Espírito Santo para levar aquele paralítico a Cafarnaum. A Bíblia não nos traz a narrativa de onde estava esse paralítico, mas a Bíblia diz que esses 4 homens se dispuseram a levar esse paralítico aonde Jesus estava. Eu não sei, no Piergue a Candarábia, qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está no lugar certo, você veio atrás do meu certo, você veio atrás de Jesus. Tem muita gente nessa hora atrás de Baal, atrás de Astarote, em centros de umbanda, de quimbanda, mas bem-aventurado é você que procurou a casa do Senhor Teotelos para encontrar com Jesus no último elo desta campanha dos 12 cestos cheios. A Bíblia diz que aqueles 4 homens movidos pelo Espírito do Senhor vão fazer coisas extraordinárias que muitos de nós muitas das vezes não temos a capacidade para fazer. A Bíblia diz que eles se moveram de compaixão pela vida daquele paralítico. Você quer ver os teus cestos se tornarem cheios? Então haja com misericórdia, estenda a mão para quem está paralisado espiritualmente, para quem está paralisado até mesmo fisicamente. Você quer ver o mover de Deus? Você precisa se mobilizar por aqueles que estão paralisados espiritualmente e fisicamente.